Pois é, eu e a professora Agora sim, a comentar. agora sim, agora começou a Agora sim. gravar. Boa noite a todos os alunos. Bem-vindos ao nosso terceiro workshop de elaboração de trabalhos científicos do curso de Direito. Essa é a nosso terceiro workshop, agora do turno da noite, porque nós fizemos o workshop pela manhã. Foi um evento muito bem sucedido, foi ótimo. Os alunos saíram com boas noções para essa pesquisa, para esse momento que vocês estão passando. Eu quero agradecer imensamente a presença da professora Rêmora e a professora Dayana, que vão explanar sobre esse assunto tão delicado que é o TCC com vocês, ok? Muito obrigada, professora Rêmora. Muito obrigada, professora Dayana, pela presença aqui conosco nessa aula, nesse workshop sobre TCCs. Passo a palavra para a professora Rêmora. Tem toda a palavra, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade que a professora Caroline está nos dando, né, de falar um pouquinho com vocês. A ideia é fazer um bate-papo mesmo, trazer algumas informações para vocês, algumas dicas também, né, para ver se a gente consegue facilitar o processo de vocês, né, de elaboração desse trabalho final. Primeiramente, eu queria iniciar com uma dinâmica, e eu gostaria, se possível, né, que a professora Caroline colocasse aí no chat, para todos acessarem esse site aqui, Coloquei, professora. E com esse código aqui, ó. Tá. Mente.com e o código de acesso. Vocês irão responder essa pergunta aí para a gente, e aí vocês vão perceber o que vai acontecer aqui. Assim que vocês começarem a acessar. É esse último que eu mandei, pessoal. É esse último que eu mandei aqui, mente.com. Ok? Vamos participar. Ao acessar o link, vocês vão começar a escrever aí a primeira palavra que aparece na mente de vocês. Está aparecendo aí os resultados. E aqui o resultado. Mais de uma pessoa escreveu desespero, porque é a palavra que está maior. Trabalho, medo, né? Olha. Angústia. Muito bom. Vamos, só 6 pessoas participaram. Ó, estresse. Madrugada. Eu acho que vai ter gente que não vai procrastinar, hein? Ou vai procrastinar tanto que vai passar vai ter que usar as madrugadas escrevendo. Vamos pensar pelo lado bom, professora. Aprovação. Leitura, muita leitura, aprovação. O desespero continua ganhando. Vencido. Tem uns caracteres especiais ali que aí fica por conta da imaginação, eu acho. Tenso com C cedilha. Ai, meu Deus! Dedicação, esforço, cafeína. Cafeína é boa. Cafeína é uma boa. Renato, tente novamente, quem sabe? Sim, entre o menti.com, mas aqui é para você falar a verdade, viu? Não é para você mentir, não, é para falar a verdade. Vai lá e digita o código da reunião, que é esse 2393-250.
Medo, trabalho e pesquisa. Várias pessoas escolheram essa palavra, porque elas estão aparecendo ali em tamanho maior. Professor, acho que podemos finalizar, né? As palavras aí que sobressaíram, né? Desespero, o medo está em segundo lugar, né? E o trabalho. O desespero e trabalho. São as 3 palavras aí que sobressaíram, né? Isso. Conseguiu, Renato? Bom. Conseguiram formar uma nuvem de palavras. Isso. A ideia aqui da dinâmica é nós mapearmos, né? Quais são os primeiros sentimentos que vocês têm com relação a esse trabalho. Isso tudo que vocês estão escrevendo aqui para a gente, que está aparecendo aí para vocês também, é natural, tá? Todos nós passamos por isso. Então, é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês. Vocês podem ficar tranquilos, porque todos nós passamos por tudo isso aqui: desespero, angústia, ansiedade, disciplina, corrido demais, madrugada, tudo isso. Eu me identifico com cada palavra dessa. Eu só não me identifico com o vencido, porque o vencido, eu sempre consegui superar os desafios que vieram pela frente, né? Graças a Deus. E nós estamos aqui para ajudar vocês a vencer. Não pode ser um obstáculo, senhores. Eu sei que são muitos sentimentos ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar auxiliá-los, tá? Trazer algumas informações, algumas dicas que algumas vezes vocês vão achar até que são simplórias, mas que ajuda bastante, tá? Então, é isso. Obrigada, professora Dayana, pela ajuda aí. Eu vou tentar transmitir aqui a minha apresentação para vocês. Se não der certo, eu vou pedir a professora Caroline para me dar um socorro. Lhe mandei também a apresentação, professora, porque eu não sei o que estava acontecendo aqui com a minha apresentação. Então, eu vou tentar aqui, mas se não der certo, eu gostaria que a senhora transmitisse aí para a gente. Vou tentar agora. Vamos ver se vai dar certo. Sei lá. Por enquanto, nada. Por enquanto, nada. Vamos mais uma vez aqui. Se não der, professora, eu vou pedir auxílio para a senhora mesmo, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. Eu tive que mudar de computador, o meu computador também deu problema. É uma das dicas que eu dou para vocês, tá? Nunca deixem o trabalho de vocês só no computador. Mandem para o e-mail de vocês para ser o plano B. Realmente não dá certo, professora. Tem que ser com a senhora mesmo. Então, eu vou compartilhar aqui a sua apresentação. Conseguem ver? Conseguem? Eu não. Não? Aqui está aparecendo. Professora Rémora, apareceu. Bom, para mim não, professora, então eu vou continuar daqui e a senhora vai passando aí para o pessoal visualizar, tá? Sim, sem problema. Eu vou falando aqui e aí a senhora vai passando aí para a gente poder alinhar e não perder muito tempo. Uhum. Bom, pessoal, a primeira, agora sim, agora apareceu para mim, eu vou minimizar minha tela. Sim, perguntas importantes, né? Qual o tema, a escolha do tema, né? Qual tema você deseja estudar? É uma das primeiras coisas que acontece quando nós somos contactados enquanto orientadores, né? É a primeira coisa que eu pergunto. Qual o seu tema? Sobre o que você deseja pesquisar?
E aí, não, senhor, a área da senhora é a área ambiental, eu estou querendo pesquisar sobre o direito ambiental. Tá, mas o direito ambiental é muito amplo. Qual a área mesmo, dentro do direito ambiental, que você gostaria de falar? Nós temos ali, por exemplo, recursos hídricos, temos resíduos sólidos, temos o Código Florestal, temos uma série de legislações, temas a respeito, voltados ao direito ambiental, que a gente precisa decidir. É impossível iniciar qualquer trabalho se você não tiver seu tema muito bem delimitado. Muito bem delimitado. E aí, tem uma outra pergunta aqui. E sobre esse tema, por onde não deseja seguir? Como que eu vou descobrir isso, professora? Qual a linha de pensamento que eu não quero seguir? Lendo. Lendo muito. E vários autores sobre a temática. Professora, então não é suficiente eu, por exemplo, pegar algumas reportagens. Não é. Você pode ter interesse em determinado tema para pesquisar, e você começa com aquele interesse a partir de uma matéria jornalística. É normal, tá? Mas estamos falando de um trabalho científico. E uma coisa que eu falo sempre também para os meus orientandos. Pessoal, tem que ser uma área que você goste. Goste muito. Sabe por quê? Porque vocês vão passar muitas horas durante a semana de vocês em cima disso, do trabalho. Então, vocês já imaginaram estudar uma coisa que vocês não gostam? Talvez vocês já até tenham passado por essa experiência em uma outra disciplina, porque a gente sempre tem afinidade com alguma disciplina e outras a gente não tem, não é? Vocês já imaginaram vocês serem obrigados a pesquisar uma coisa que vocês não gostam? Então, vocês têm que... a outra dica que eu dou para vocês, afinidade com a temática, desejo pessoal e ou interesse acadêmico. Você não pode pesquisar porque sua prima diz que esse tema está na moda, você não pode começar a pesquisar porque disseram para você, como a menina falou para nós pela manhã, né, professora Dayana, que alguns colegas, né, ela relatou isso para a gente, né, resolveram determinadas temáticas para evitar que a banca questionasse, não foi isso, professora? Exatamente. Imaginando que, como o tema é novo, não haveria formulação de perguntas, né? Não teria o que perguntar. Isso. E não existe isso. Quando nós somos designados para a banca, nós fazemos a leitura do trabalho de vocês, seja em que área for. E nós temos questionamentos, sim, para fazer. Então, tem uma outra coisa. Nós fazemos a defesa dos nossos orientandos, se for necessário, na banca. Então, a escolha do tema é muito importante. Tem que ser realmente um tema que vocês tenham afinidade. Ah, professora, mas agora eu já fiz meu trabalho, meu projeto. Já está pronto, e eu descobri que não é o que eu quero. Tá. Eu acho que pode sim, existe a possibilidade de você fazer ajustes, inclusive, porque tem aí 4 meses para você terminar. Só que se você mudar de área completamente, mudar de orientador completamente, você tem que começar do zero, tudo. Então, tem isso também. Será que é o momento de fazer isso? E aí, professora Carolina, se a senhora puder passar. O que a gente precisa pensar também é nessa questão da viabilidade da pesquisa, né? Olha bem o que eu trouxe aí, a Denise colocou para nós. Há problemas de pesquisa que podem ser muito interessantes, mas não dispomos de meios para investigá-los. Que meios seriam esses? Você vai pesquisar um determinado tema que tem pouquíssima bibliografia. Como que você vai fazer para discorrer? Você tem que fazer um diálogo entre os autores. Se são poucos autores, tem 1 ou 2 só que fala sobre o assunto, você não conseguiu encontrar artigos científicos, ou seja, vai ser muito mais difícil. E o que vai acontecer? No meio do caminho, vocês vão chegar para o orientador e falar, parei.
não tem como pesquisar. Eu não consigo escrever nada, não flui. Eu escrevi um parágrafo em uma semana, não existe isso. Mas por quê? Por causa dessa pesquisa exploratória que nós chamamos aqui. Você vai explorar o tema, ver se ele realmente é viável, tá? O desejo da pesquisa é sempre maior que as possibilidades de explorá-lo. Então, isso é uma reflexão. Temos que realmente verificar se é possível pesquisar sobre determinados temas, e aí essa delimitação ajuda muito, auxilia, tá? Próximo, professora. Não basta um bom tema ou uma boa ideia, é preciso seriamente pensar em como explorá-la, para ter uma pesquisa acadêmica que se realize no intervalo disponível para monografia de graduação. Tem isso também. Você tem que pensar quanto tempo que você tem. A professora Daiane vai falar sobre o cronograma, tá? A professora Caroline disponibiliza datas aí para vocês cumprirem. Então, se a temática é enorme, você tem que fazer pesquisa de campo, você tem que verificar dados, você tem que tratar dados. Tanto que a gente não recomenda vocês, na graduação, irem a campo. É claro que tem casos e casos. Tem professor que talvez, né, oriente vocês nesse sentido. Não, vamos fazer uma pesquisa do número de processos a respeito da temática tal. Tudo bem, aí é de orientador para orientador. Só que qual que é a metodologia tradicional? Revisão bibliográfica. Tá? Essa é tradicional para a graduação. Por quê? Temos pouco tempo, senhores. E vocês têm que terminar a disciplina, vocês têm que se formar. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? Sermos práticos. Próximo. Aí, a dica, né? Delimite o seu tema, deixando mais específico possível, tá? Como que eu faço isso? A minha dica, horas de leitura não tem jeito. Ninguém foge disso, tá? E isso é para todos sempre, senhores. Tenho mais isso para dizer para vocês. Mesmo depois que a gente termina tudo, vai para a pós-graduação, sempre, né, professora Daiane? Né, professora Caroline? Professora Caroline está no doutorado. Diminuiu sua carga de leitura, professora? Muito pelo contrário, aumentou. Aumentou. Então, é isso, não tem outro jeito, tá? Aqui o exemplo que eu dei para vocês do direito ambiental. Próximo. Uma outra dica, e isso aqui é ótimo, funciona muito bem, tá? Pesquise outras monografias com a temática de vocês, que vocês escolheram, para verificar. O que vocês vão verificar? Vão copiar? Não, vocês não vão copiar a monografia de outras pessoas. A professora Daiane, inclusive, vai falar sobre plágio, né? Não é nada disso. Vocês vão abrir ali e vão ver como ele estruturou a monografia dele. O sumário, a estrutura geral, né? O referencial teórico. Por quê? O referencial teórico que aquela pessoa utilizou no trabalho dele pode servir para você, tá? Você vai consultar o autor que ele utilizou no trabalho dele. Professor, então, isso pode me ajudar, inclusive, com artigos científicos? Pode, e muito, tá? E uma outra coisa é que vocês, talvez tenha um ou outro que já tem uma outra graduação, que já tenha feito monografia, mas para quem nunca fez, a gente vê a estrutura, como que ela é estruturada a monografia. Então, ajuda muito, tá? Próximo. Sim, aí eu trouxe a reflexão, né? Quando eu devo trocar de tema, e aí temos que considerar vários fatores. Um deles eu falei para vocês, a questão do tempo, tá? Quanto tempo eu tenho? Se eu tenho um mês para fazer a postagem definitiva para minha defesa, como é que eu vou mudar de tema naquele momento? Com certeza eu não vou conseguir escrever uma monografia em 30 dias. Garanto para vocês, tá? Ninguém, nem quem tem muita, realmente, habilidade. Por quê? Porque você está trocando tudo, você vai começar tudo novamente. Então, você tem que considerar isso. Professora, mas se eu estou lá no início? Se está no início, não tem problema. Eu acho que não tem
você descobre, você faz uma pesquisa exploratória, você vê que não é aquilo que você quer, sem problema. Se há tempo para fazer, por que não fazer, né? Então, é uma reflexão, e isso aqui é uma questão pessoal, tá? É caso a caso. Próximo. Tá, a escolha do orientador, né? E aí tem a questão da área de pesquisa, né? Tem que ser um especialista na área de pesquisa, por quê? Porque ele tem facilidade na orientação, inclusive, da pesquisa bibliográfica. Como vocês têm que escolher os doutrinadores, né? Escolher uma linha de pensamento para seguir também, ou fazer uma discussão entre várias linhas de pensamento, pode ser também, né? Tudo depende dessa questão da área de pesquisa que você, do seu objeto de pesquisa, mas o especialista é muito importante. Por quê? Porque ele domina a área. Então, ele vai falar para você, professor, qual que o senhor acha aqui que eu tenho, quem que eu devo ler inicialmente aqui para começar a pensar nessa temática? Ele vai falar para você, lê o fulano e o Beltrano, tá? Então, isso é muito bom, porque o especialista, ele tem esse domínio inicial, tá? A afinidade do orientador com a linha de pensamento escolhida também é muito importante, tá? E aí vocês, inclusive, currículo Lattes, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? É possível vocês verificarem a nossa área de atuação, a nossa especialidade, por meio do currículo Lattes, todos os professores têm lá na plataforma, né? Então, não é difícil vocês encontrarem o que nós gostamos de pesquisar, qual a nossa especialização, né? Então, é uma coisa que é importante também, tá? Próximo. De novo, né? Outra reflexão. Quando devo solicitar a mudança de orientador? Por exemplo, no caso que eu falei para vocês, a questão quando você muda o tema, né? E em outras situações também, né? E aí, tem que refletir para essa mudança de orientação, por quê? Porque é um momento muito sensível. E está aí a professora Caroline para orientar vocês nessa questão também, de tempo, né? Quais seriam as possibilidades, as alternativas, tá? Então, isso é uma reflexão, tudo bem? Mas proibição não existe, né? A gente tem que se sentir bem nesse momento também. Próximo. Os encontros para orientação, né? Sim, professora Caroline, sempre gera um certo trauma, vamos dizer assim, né? A senhora usou aí a palavra trauma. É por isso que tem que ser bem pensado, né? Tem que ter realmente uma reflexão, e eu acho que o importante é conversar com a senhora também, né? Para fazer essa reflexão conjunta, tá? Por isso que eu fiz questão de falar a respeito disso, levando em consideração o núcleo, né? Que é muito importante essa orientação da senhora também. Os encontros para orientação, né? Como eu costumo fazer. E aí, aqui é só uma sugestão, eu acho que funciona bem comigo, e eu não sei se outros professores fazem, mas são formas que eu encontrei de ficar mais perto dos meus orientandos. Primeira orientação, aqui eu inverti, né? Acho que eu tinha que ter colocado como orientação coletiva. Eu gosto da orientação coletiva, fazer reuniões com os meus orientandos. Por quê? Porque eu tiro dúvidas de forma geral, e aí, às vezes, uma dúvida que é de todos, e compartilhar as angústias, né? Que é isso que nós fizemos aqui com aquele exercício inicial, né? E é importante compartilhar as angústias entre vocês, claro, só entre vocês, alunos. E, se for o caso, quiser partilhar também comigo, quando eu oriento, fiquem à vontade, todo mundo passa por isso, e eu acho que é o momento que realmente a gente precisa apoiá-los, né? Essa é a minha opinião. E a orientação individual, geralmente eu faço como? Primeiro, né? Dos meus orientandos, eu gosto que eles façam um sumário chamado provisório e um título provisório.
Por quê? Porque isso orienta, vocês não se perdem na temática, e no momento da pesquisa, quando vocês têm ali um sumário para orientar a pesquisa de vocês, se torna um trabalho menos desgastante. Por que eu chamo de provisório? Porque eu vou alterar, com certeza, tá? Mas a gente precisa ter a noção do que seria o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo. Introdução, professora, a última, no meu caso, tá? Quem eu oriento, é a última coisa que vocês vão escrever. Como é que você vai escrever uma introdução de uma coisa que você ainda não sabe, que você ainda não escreveu? Tá? E aí é perda de tempo. Você depois vai ter que reescrever. Então, é trabalho duplo. Então, deixa ali o item introdução quietinho, porque é a última coisa que será escrita em uma monografia, tá? O título é provisório porque, ao longo da escrita, podemos mudar algum capítulo, mudar um pouco o foco, e aí a gente altera o título também. Mas você, com o título provisório, você não perde a temática do foco, tá? Porque a tendência da gente, quando a gente começa a pesquisar, pelo menos eu acho, né, que sem o sumário a gente começa a devagar. E pesquisar muita coisa, e ler muita coisa, e escrever muita coisa aleatoriamente. Aí, quando vem o texto, eu não sou carrasca. Nem eu e nem os outros professores orientadores. Mas, muitas vezes, vem um texto que nós temos que riscar, cortar, e dizer, esse parágrafo não está adequado, esse aqui, não, o lugar dele não é aqui, é lá no final. Esse item pode desaparecer. Isso aqui é desnecessário, isso também está muito bom, mas não é aqui o local, entenderam? Porque, para mim, eu acho que essa questão do sumário provisório orienta melhor a pesquisa de vocês, tá? E aí fica como sugestão para que vocês utilizem, tá? Próximo, professora. Aí fica também como dica, né? Como escolher um título e estruturar um sumário provisório. Faça um passeio pelos livros e monografias com a mesma temática do seu trabalho. Quer dizer, você não vai ler todos naquele momento, mas você vai passear por eles. Como assim? Na estrutura deles, foi o que eu disse para vocês. Vocês terem curiosidade para ver monografias com a mesma temática de vocês, né? Olhar o sumário de um determinado livro que seja com a temática de vocês também específica. E aí, isso faz toda a diferença na hora de vocês montarem de vocês. Isso aqui o autor falou, eu acho interessante, isso aqui eu acho desnecessário, né? Então, vocês vão estruturando de vocês. Dica, e aí eu já falei para vocês no início, né? Não se preocupe com o título provisório, pois permanentemente será revisado e modificado. E aí, assim, ao final, a gente revisa o título de vocês para adequar com todo o restante da monografia, tá? Próximo. Limitações na pesquisa. Pessoal, temos muitas limitações durante a pesquisa. Muitas, tá? Não são poucas. E todos nós passamos por isso. Então, reflexões importantes. Eu escrevi errado ali, depois eu tenho que corrigir, tá? Reflexões importantes, né, com relação a isso. De quanto tempo eu preciso para ler uma página de texto teórico? De quanto tempo preciso para localizar uma fonte confiável nas bases de bibliografia? De quanto tempo preciso para fazer um fichamento de um texto de 20 páginas? De quanto tempo preciso para escrever uma página? E, por último, de quanto tempo preciso para revisar uma página escrita? Bom, vocês viram que eu só falei de tempo. Então, a minha sugestão é que vocês separem durante a semana períodos para que vocês concentrem totalmente na monografia de vocês.
Por quê? Porque fazendo aos pouquinhos, e vocês têm outros compromissos, alguns trabalham, têm família, tem outros compromissos, né? E a gente tem, sim, que tirar um tempo para fazer isso. Porque senão, o que é que vai acontecer? Ou vocês não vão finalizar em tempo, né, e atender a professora Caroline com a agenda dela, e vão protelar, e aí a formatura também, porque isso aqui é pré-requisito para vocês se formarem. Então, não tem jeito. Sora, qual é o tempo ideal, assim, por dia? Tudo depende da agenda de vocês. Uma outra coisa que vocês têm que levar em consideração, que eu faço muito isso, de uns tempos para cá, eu não consigo produzir à noite, produzir no sentido de escrever, tá? A minha produção cai muito durante a noite, porque eu já fiz muita coisa durante o dia, minha cabeça, né, já não está mais tão concentrada. Então, qual é o horário que eu concentro mais? 5 horas da manhã, senhores, por incrível que pareça. Então, quando eu durmo, né, ali, que seja 5 horas por noite, não tem problema. Se eu descanso um pouco, pela manhã eu produzo melhor. Pensem quantas horas eu tenho das 5, por exemplo, às 9 da manhã, né? Então, é bastante tempo. Isso no meu caso. E aí, cada um de vocês tem que se conhecer e saber o que seria melhor, tá? Todas essas perguntas aqui são reflexões, tá? Sora, eu não estou acostumada a fazer fichamento, estou acostumada a ler mesmo as páginas mais rápido um pouco. Tá, o fichamento, não sei se a professora Caroline já falou isso com vocês, ajuda bastante também na escrita, tá? Porque você não precisa mais retomar todo o livro, você retoma suas partes principais. A questão da revisão que eu coloquei aqui, é importante, senhores, que vocês tenham alguém, né, para compartilhar essa questão do trabalho. Como assim? Pode ser uma pessoa da casa de vocês, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que você confie e que você tenha a certeza de que aquela pessoa realmente está fazendo aquela crítica para auxiliar vocês. Aqui em casa, o que funciona quem que eu recorro, né? Meu marido. Ele não é da área. Geralmente, quando eu escrevo alguma coisa, eu passo para ele dar uma revisada e dizer para mim. E aí eu digo para ele, né? Você entendeu o que está escrito aí? Às vezes ele fala, isso aqui eu entendi, isso aqui não, acho que isso aqui você podia melhorar. E aí eu vou ajustando, né? Pode não ser a melhor solução, mas é o que eu costumo fazer. E aí tem outras sugestões aqui para vocês mais na frente. Pode passar, professora. E aí, coloquei para vocês também, né, necessidade de organização do tempo, um quadro de horário semanal, né, e aí, se vocês verifiquem quanto tempo vocês têm disponíveis. Professora, eu tenho 2 horas por dia, tá ótimo, né, vai ser assim, tem só o final de semana, então vai ser só o final de semana, mas tem que disponibilizar, tá? Necessidade de organização das fontes de pesquisa, isso é muito importante. Vocês vão reunindo muito material, aquilo tem que estar organizado, senão vocês se perdem, e aí o sumário provisório ajuda muito nisso também, porque aí você começa a pesquisar os temas que já estão ali no sumário provisório. Verifique a necessidade de consulta aos outros autores, por exemplo, doutrina insuficiente, tá? Muitas vezes, quando vocês têm poucas fontes de consulta, trava, não consegue escrever, senta, parece que não sai nada, tá? Detox virtual, né? Tá vendo que eu coloquei entre aspas, né? Eu acho que é importante, nesse momento, eu pelo menos, né? Deixar as redes sociais de lado, deixar o celular de lado, né? Procurar um local para realmente se concentrar no momento nós estamos todos em casa, né? Eu sei que é muito difícil, mas a gente tentar fazer isso, né? Necessidade de leitura de qualidade, já falei do fichamento, pode passar, professora? Tá, outra questão que me ajuda e é dica, tá? Que nessa questão, quando eu realmente não estou
conseguindo produzir, primeiro, descanse um pouco, tome um café, converse um pouco com a família, brinca com seu filho, fale no telefone, vá para a internet descansar e depois retome as leituras, tá? Descubra seu ritmo corporal. Quando eu estou com muita dor na coluna, eu não consigo me concentrar, então eu tenho que parar um pouco, andar um pouco na casa, conversar com os meus filhos, aí eu retomo, aí eu consigo voltar. A segunda dica, né, considere um tempo para ouvir, para ler e conservar sobre seu texto e ideias, tá? É muito importante vocês terem esse tempinho aí também para ouvir, para uma leitura mais descompromissada, tá? Daqui a pouquinho eu te respondo, tá? A professora Dayana, salvo engano, professora Dayana, eu acho que essa é a pergunta no chat aí para a senhora, quando a senhora estiver com a sua apresentação. Sugiro criação de um grupo de WhatsApp, que é só sugestão se vocês acharem conveniente, tá? Máximo de 4 integrantes para troca de informações, angústias, tá? Compartilhar também leituras e também as leituras críticas, né? Talvez um colega pode ajudar o outro nessa questão. Ô, fulano, me ajuda aí, dá uma lida aqui, vê se tá bom, né? Se você acha que tem que complementar alguma coisa. Fizemos essa troca de experiência, né, professora Dayana? Agora há pouco tempo, foi muito produtiva, né? Exatamente, professora Rêmora. Nós nos propusemos a escrever juntas e foi excelente, né, professora? Exatamente, uma experiência excelente. E a gente trocava muita figurinha, né? Nós íamos escrevendo e trocando os textos, e aí cada uma ia pontuando e ajustando. Sim, estávamos abertas, claro, a críticas, né? Tanto eu quanto ela, e esse parágrafo não está muito bom, ó, esse aqui a gente tem que enxugar, ó, esse a gente pode melhorar, né? Então, fomos ajustando, né, professora? É ótimo. E sempre que passa alguma informação, a outra vai ajudando, tá? Então, é muito interessante. Seu texto precisa estar claro, meninos, isso é muito importante, tá? Escrever bonito e ninguém entender, não adianta. Escrevam de forma clara e respeitem, né, as normas da ABNT, que a professora Caroline é especialista nisso, né, eu não vou entrar nisso aí, mas é muito importante, ela já tem um template, já passou para vocês, né, então respeitem ali aquelas regras. Uma dica que eu dou para vocês é vocês já escreverem no template, não escrevam fora. Por quê? Porque quando vocês escrevem fora do template, colocam lá no formato, dá diferença na página, dá diferença nos recuos, dá uma série de complicações e que depois vocês vão ter que arrumar. Então, já escrevam nele, porque já fica certinho, tá? É um trabalho a menos. Próximo. Fontes de pesquisa, né? Vamos falar bem rapidamente aqui sobre as fontes. As notícias jornalísticas, né? E aí eu coloquei interrogação, como proceder. Nós estamos no curso de Direito, né? Temos outras fontes, vamos dizer assim. Ah, professora, mas eu queria citar uma notícia jornalística, porque no contexto aqui eu acho que cabe e tal. Tá, tudo bem, aí você vai citar a fonte, mas não necessariamente você vai transcrever uma notícia jornalística, né? Lembrando que vocês estão no curso de Direito, tá? E aí tudo depende também do objeto de pesquisa de vocês, o que a orientadora acha, tá? Mas eu, pessoalmente, eu não acho adequado, tá? É claro, nós lemos, eu também leio muitas notícias jornalísticas, mas para me dar um norte, talvez, para escrever alguma coisa a respeito, nós publicamos agora, né, professora, na revista científica do Uniceplac, está disponível, inclusive, isso da área de saúde. E aí, se a senhora quiser disponibilizar até o link aqui para os meninos verificarem, está no site, tá, da faculdade. E foi a partir de uma leitura das notícias mesmo, né, professora, que a ideia surgiu, né? Exatamente. A ideia surgiu no contexto da pandemia, né? Por causa da questão da pandemia. Mas nós não utilizamos nenhuma notícia jornalística, tá? Revistas científicas, o site do IBGE, do PNUD, do IPEA,
sites dos ministérios, das secretarias, prefeituras, repositórios das universidades, doutrina e jurisprudência. Aqui eu não acrescentei, mas pela manhã nós falamos, né, professora Caroline, sobre a questão das bibliotecas também, e recomendo também vocês verificarem como que está a questão das bibliotecas lá da Câmara e do Senado, são muito boas, tá? Nesse ambiente de pandemia, eu não sei como que eles estão procedendo, né, de forma virtual, mas também é uma boa dica para vocês, tá? E aí a professora Caroline até utilizou bastante no mestrado dela, ela pode dar mais dicas para vocês. Pode passar aí. Lembrando só, professora Rémora, o que nós falamos pela manhã, a Biblioteca da Câmara é fantástica, ela tem um serviço de buscas de artigos científicos que são, assim, esse serviço é muito bom e ele é muito prático. E ajuda realmente as pessoas, te traz uma lista de artigos científicos sobre aquele tema, e aí basta você escolher o artigo que você quer, que eles te enviam por e-mail. Então, essa é uma facilidade das bibliotecas, tanto da Câmara quanto do Senado. Eu não sei como eles estão fazendo isso agora, na pandemia, mas, fora do contexto da pandemia, bastava você ir até a biblioteca que tinha um funcionário lá na frente que ia te atender e iria fazer essa pesquisa para você. Então, é bem interessante. Tem outras, eu acho que a professora Dayana, na apresentação dela, também vai indicar algumas bibliotecas que vocês podem ter acesso, né, dos tribunais. Ela colocou para vocês no chat. Então, são fontes confiáveis, tá? Pode passar, professora, por favor. Tem que observar isso, por quê? Porque muitas vezes o aluno, o orientando, chega para a gente ali, né, com aquela informação, e aí a gente, às vezes, o aluno fica chateado com a gente, né? Fica achando até que a gente está perseguindo, né? Ah, mas eu fiz a pesquisa e tal. Tá, mas essa fonte não é uma fonte confiável. Então, temos aqui uma fonte confiável que eu gosto muito para procurar artigos, tá? Que é o Google Acadêmico, né? Aí eu fiz um print aqui da página para vocês. E aí é só você clicar em páginas em português. Pode passar, professora, por favor. Eu fiz uma simulação aqui para vocês de um tema, né? Direito Ambiental 2020, coloquei o ano e a base da Cielo, né? E aí, quantas apareceram aqui para mim? Tem outras aqui, mas eu não consegui ajustar o print direitinho, mas é só para vocês, para terem noção, né, de como fazer essa pesquisa. Não sei se vocês já utilizaram com a professora Caroline. Pode passar, professora. Aí eu abri um deles, só para vocês verificarem como ele aparece para a gente, tá? E aí, do lado direito, onde está escrito ali português, PDF, isso, onde a professora Caroline está passando ali o cursor, é onde vocês conseguem abrir inteiro o teor, tá? E aí tem a questão também, que eu não falei aqui, mas a professora Caroline com certeza já explicou para vocês, que é a questão, né, de vocês citarem lá no final, né, nas referências, tá? Então é importante vocês terem um link. Aqui não aparece porque eu fiz um print, né? Mas observarem o link, tá? Esse aqui é um print da página da... Pode passar, professora, por favor. É um print da página da biblioteca, tá? Para vocês saberem que tem acesso por lá também, se vocês... A própria indicação da Uniceplac. Pode passar, professora. Em vários portais, né? Aqui, nesse ambiente de pandemia, eu acho que é a melhor indicação para doutrina para vocês, que é a plataforma Minha Biblioteca. Eu acho que todos têm acesso, né? Fiz um print aí do meu login, só para vocês terem, não sei se vocês já fizeram algum tipo de pesquisa lá, só para vocês terem noção como aparece para a gente, né? E aí, como vocês vão descobrir se o livro, né, que vocês gostariam de pesquisar, se ele está disponível nessa plataforma, é ali em cima da pesquisa, coloca por palavras-chave, né, e vai aparecer os títulos aí para vocês. Tem muita coisa aqui, não sei se vocês já chegaram a fazer algum tipo de pesquisa, aqui facilita muito a parte doutrinária para vocês, tá? Tem muitos títulos mesmo. Eu nunca fiz na área do trabalho, tem muitos títulos também, professora Dayana?
Tem bastante título. Pois é, então na minha área também tem bastante, eu não sei, na área da senhora também tem, a professora Caroline tem, né? Direito Internacional. Tem muitos também. Pode passar, professora. Aqui também é a questão da plataforma, né, da revista dos tribunais, está lá disponível também no site da faculdade, né? Eu fiz só um print aqui para que somente os alunos e os professores do direito é que podem utilizar, não sei se vocês sabem disso, né? Para quem não tem acesso, tem que entrar em contato com a biblioteca para conseguir esse acesso. Pode passar, professor. Aqui eu fiz um print, né, de como você consegue visualizar os títulos, né, lá, quando você entra na plataforma da RT, e também tem muitos títulos aqui, é bem interessante vocês fazerem uma pesquisa. Pode passar, professora? Aqui eu fiz um print também do IBGE, não sei se tem alguém que vai precisar aí de dados, né? Tudo depende também da temática, mas é um portal confiável. Já vou adiantar que não é fácil pesquisar aqui, tá? Ele é um pouco confuso, né? Tem várias abas para a gente ir abrindo, mas eu fiz um print de uma parte assim mais geral. Pode passar. Aqui a página do PNUD, se alguém tiver também necessidade, né, de falar sobre a questão de DH, desenvolvimento humano, né, e tem alguns boletins, alguns relatórios, né, mas para quem for lidar mais com dados, né, pode passar. Aqui um print da página do IPEA, que também é uma fonte confiável, tá? Se alguém se interessar também, eles têm várias publicações, e a maior parte você consegue baixar no seu computador, gratuitamente, tá? Pode passar. Aqui, só como exemplo, né, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, dependendo da temática também, tem algumas publicações e tem alguns dados aqui que são interessantes para vocês, tá? Pode passar, professor. Aqui também do governo federal, né, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, também tem alguns dados. Aí eu fiz só um print aqui para que vocês saibam que existem dados aí. O pessoal gosta muito do direito penal, do processo penal, né, talvez ajude de alguma forma. Próximo. Aqui eu coloquei também como exemplo, né, a secretaria do GDF, tá bom? E aí coloquei, né, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né, a parte ambiental, tá bom? Pode mudar, pode passar. E aqui como exemplo, né, uma prefeitura que disponibiliza dados, relatórios, né, que é a Prefeitura de Valparaíso, de Goiás. Então, somente como exemplo, não sei se alguém vai precisar de dados, né, e para trabalhar, tá aí. E o que pode passar, professora? Eu recomendo essa questão dos dados, né, dependendo do que vocês se propuserem a trabalhar, tem que tratar esses dados, colocar as informações direitinho, citar de uma forma correta e observar a questão, quando você vai citar, a questão da gente colocar, e aí é hábito mesmo de escrita, né, afirmar determinadas situações com base em dados, né. A forma da gente escrever também, ela é observada pela banca, tá? E aí, muitas vezes, o aluno, por exemplo, cita alguma informação na monografia dele, e eu mesma, quando eu estou na banca, eu costumo perguntar, tá? O senhor está fazendo uma afirmação com base nesse dado. Qual é a fonte? De onde o senhor tirou esse dado? Tá? Então, é só para alertar vocês com relação a dados, né? Aqui tem o repositório da UNB, também eu fiz só um print, né, para que vocês vejam a página. Pode passar, professora.
STJ-DFT, jurisprudência, que todo mundo já conhece, né? Próximo. O STJ, também todo mundo já sabe, a jurisprudência está ali, né, no cantinho. Próximo. Tá, eu tenho um pensamento aqui para a gente terminar. A produção acadêmica é resultado de um grande esforço intelectual, de uma curiosidade insaciável e de um imenso senso de suspeita sobre o que achamos já saber. Tá? Então, é muito importante a gente... o pesquisador, ele está sempre na dúvida se realmente aquela pesquisa está finalizada. Eu digo que ela nunca termina, não sei se a professora Caroline tem a mesma sensação, a professora Dayana também. Mas a sensação que eu tenho é que a gente pode ir muito mais longe, né? E eu peguei há pouco tempo na minha dissertação, eu faria tudo diferente, eu não sei vocês, mas toda vez que eu pego, eu quero revisar alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter essa questão aí dessa suspeita, né, do que a gente acha que realmente a gente sabe, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, professora Caroline. E eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu puder ajudar. Muito obrigada. Obrigada, professora Rémora. É muito importante mostrar para os alunos onde eles podem fazer, então, essa pesquisa de qualidade e fugir um pouquinho do Google, né? Eu falo isso em sala de aula, não custa nada repetir, que nós olhamos o Google só para fazer pesquisa de dispositivo legal, né? Para procurar a lei lá no Planalto. Às vezes você não lembra qual é o número da lei, aí você entra lá no Google e faz a pesquisa. Do mais, esqueça aqueles artigos que você procura lá naquele Jusway, Juris não sei o que, aquilo ali não é artigo científico, aqui não é base para o seu trabalho. Então, você tem que se atentar a esses locais que a professora Rémora indicou. É lá que você vai encontrar o que a academia está analisando, está tratando sobre aquele tema. Então, muito obrigada, professora Rémora. Eu passo a palavra agora à professora Dayana. Professora Dayana, vai querer que eu faça a apresentação ou a senhora acha que consegue aí do seu? Professora Caroline, eu vou tentar aqui iniciar. Se eu não conseguir, eu vou solicitar, assim como a professora Rémora, seu auxílio. Uhum. Então, sem problema. Vou tentar aqui para a gente ver se dá certo. Aqui. Vamos ver se aparece aí para vocês. E aí vocês sinalizam aí, está tudo ok. Por enquanto, começou. Será que começou? Vai, tá passando. Tá, deixa eu só testar aqui, passar uma página para ver. Mudou? Mudou, mapa de leitura. Então, acho que vai dar certo, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, inicialmente quero agradecer, professora Caroline, o convite para participar do evento, estar aqui com os discentes que estão nessa parte de produção, né, os que estão desenvolvendo a disciplina de TCC1, que é o projeto de pesquisa, e os alunos que estão na disciplina de TCC2, que já é a monografia. Esse momento a gente viu pela nuvem de palavras que vocês formaram lá, que vocês trazem muitos sentimentos de preocupação, né, de angústia, de tensão, de dúvidas, tá? Mas tirem esses sentimentos que eu acho que a caminhada fica mais leve. O trabalho de conclusão de curso, não só a parte da monografia, mas do pré-projeto, ele tem um caminho metodológico a ser seguido. A professora Caroline está aqui para guiar vocês, para que vocês possam percorrer esse caminho sem estar com essa angústia. Eu sei que todo mundo aqui tem atividade, todo mundo trabalha, né? A maioria trabalha, faz estágio, tem família, enfim. Mas é possível, se a gente seguir a metodologia desempenhada, delineada, a gente conseguir caminhar sem esses sentimentos que fazem o trabalho ser mais... a gente ter essa preocupação, né, de conseguir alcançar o resultado, tá? Outra dica que eu dou, não se preocupem com o resultado da pesquisa. A professora Rémora terminou aí a apresentação dela fazendo uma bela reflexão, né, que a gente pensa que sabe tudo. Então, a gente inicia a pesquisa, muitas vezes, já querendo chegar na resposta lá no início. No início, a gente não sabe de nada, nós não temos resposta de nada. Você tem um problema de pesquisa posto.
qual é a resposta que ele vai te dar, você não tem como adivinhar, você só vai saber lá no final do seu trabalho. Então, não tenham essa preocupação, tá? O caminho fica mais leve. Se preocupem em percorrer o caminho dentro de uma metodologia, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho como é que a gente desenvolve essa metodologia para facilitar o desenvolvimento do trabalho, não só do projeto de pesquisa, mas da própria monografia, tá? A gente vai iniciar aqui conversando sobre o mapa de leitura. Bom, o mapa de leitura, eu acho que eu tirei aqui da página, continua aparecendo, professora? Continua aparecendo, sim. Está aparecendo, mapa de leitura. Ótimo, é que eu tinha mudado aqui de tela. Vamos lá. Olha só, o mapa de leitura é quando vocês fazem a pesquisa exploratória que a professora Rêmora citou. E o que é essa pesquisa exploratória? É quando você começa a pesquisar sobre a sua temática. Quando você começa a pesquisar sobre a sua temática, o seu objeto de pesquisa, é necessário que você separe doutrinadores que tenham peso científico na academia, né? Então, vocês vão ter que separar algumas doutrinas para poderem utilizar no desenvolvimento do trabalho de vocês. E vocês fazem isso nesse período de desenvolvimento do projeto de pesquisa, tá? Esse mapa de leitura desses autores, ele pode ser revisado a qualquer momento, tanto no projeto de pesquisa, como desenvolvimento do próprio trabalho de conclusão de curso, na monografia lá ou no artigo que vocês vão desenvolver, tá? Mas é necessário que nesse período de projeto de pesquisa, você vá separando os doutrinadores que você vai utilizar. Por quê? Porque senão você não vai conseguir construir, não vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Por quê? Porque você não vai ter embasamento teórico. Para ter embasamento teórico, nós precisamos conhecer a literatura sobre a qual a gente vai escrever, tá bom? Então, eu trouxe um exemplo aí, Diniz cita como exemplo esse tema. O pesquisador, né, se debruçou a escrever sobre o enquadramento do crack na mídia imprensa nacional, um estudo sobre segurança e saúde pública. Percebam pelas chaves aí que ele pegou algumas palavras-chave e distribuiu dentro desse tema dele que estava delimitado. E aí, através dessas palavras-chave, ele separou as doutrinas relacionadas ao enquadramento da teoria da comunicação, né, que é uma técnica que é desenvolvida dentro da comunicação, como que a informação, quais são os procedimentos para que a informação chegue até as pessoas. Então, ele separou para fazer esse estudo de como essa informação vai chegar, vai ser publicizada. Separou os doutrinadores que ele considerava pertinente para abordar essa questão. E aí, quando ele relacionou drogas, saúde pública, saúde e segurança pública, ele fez uma transversalidade ali da temática, e aí separou doutrinadores de segurança pública, que falam sobre segurança pública, e doutrinadores que falam a questão de drogas e saúde pública, dentro do contexto de saúde, né? Então, vocês vejam que ele separou doutrinas ali acerca de segurança pública, saúde pública, drogas e enquadramento. Vejam que essa pesquisa não é uma pesquisa tão fácil de fazer, né? Às vezes a gente perde bastante tempo fazendo essa pesquisa para encontrar os doutrinadores que você vai utilizar no seu trabalho. É interessante também mencionar aqui para vocês que você não pode procurar somente aquele doutrinador que você acha que ele fala na mesma linha do seu pensamento. É necessário que você procure doutrinadores que também falam diferente, né? Para que você estabeleça um diálogo entre esses doutrinadores, tá? Outra coisa interessante que é importante mencionar aqui é que de cada uma dessas leituras que o pesquisador separou, em cada uma dessas doutrinas, provavelmente esse doutrinador cita outros autores. O que é interessante aqui é que você consegue formar nesse mapa de leitura, fazer um cruzamento de referências. Como que é isso, professora? Bom, eu estou lendo, por exemplo, Garcês. Garcês cita Santos. Opa, eu vou anotar aqui essa obra de Santos que ele cita, vou procurar essa obra e vou lá nessa obra, ler essa obra e ver o que Santos fala, tá? Então, você vai lá e pesquisa. Veja que você já aumentou em mais um referencial, tá? Para sua pesquisa. E aí, você anota e vai deixando o seu mapa de leitura pronto, tá? Isso vocês vão fazer no projeto de pesquisa. Alguém me perguntou aqui, professora, como é que eu coaduno provas, trabalho, não estou tendo tempo e mais pesquisa? Através de um cronograma. A professora Caroline disponibiliza para vocês datas para vocês entregarem, né? Ela disponibiliza aí um cronograma, onde tem um percurso. Olha, até período tal, vocês vão ter que me entregar a primeira parte do trabalho de vocês, vocês vão ter que me entregar introdução,
revisão de literatura, objetivo geral, objetivo específico. O que é isso? Isso é um método que ela está aplicando para que vocês consigam ir desenvolvendo as atividades no decorrer do semestre, tá? É uma metodologia. Sigam a metodologia que vai dar certo. Então, todas as vezes que vocês se sentirem angustiados, focados, lembrem, vocês precisam sentar e adequar a metodologia de vocês. Se a professora Caroline disponibilizou o cronograma dizendo as datas, você precisa sentar e ajustar as datas que a professora Caroline mencionou para o seu projeto de pesquisa ou para o seu trabalho de conclusão de curso, dentro da sua vivência diária. Então, dentro do trabalho que você, do dia que você tem que trabalhar, do dia que você tem que ter o tempo de lazer, o tempo para a sua família, você tem que conseguir encaixar nessa sua vivência diária o seu cronograma para o desenvolvimento do seu projeto ou da sua monografia, tá? E como é que você faz isso? Aqui eu trouxe alguns exemplos, eu trouxe um exemplo da Denise, que ela separa aqui, eu vou passar o slide mais uma vez, eu volto. Ela separa aqui, dentro do mês, as semanas e o que é necessário fazer dentro dessas semanas. Aí vai aparecer para vocês, ó. Vocês vão ver que aqui embaixo tem assim, mês 1, do outro lado tem mês 2. E aí, para cada semana, ela coloca as atividades que ela vai fazer. Aqui a gente ainda está no projeto de pesquisa. Então, a primeira coisa que ela coloca ali na primeira semana, ambientação, levantamento da bibliografia, ou seja, mapa de literatura, né? Então, você tem que fazer um levantamento da bibliografia. Como é que você vai escrever sem ter embasamento teórico? Não tem como, não vai sair do lugar, tá? E por isso que a professora Rémora mencionou, escolher um tema que não seja viável, que não tenha viabilidade de você escrever, ou não tem viabilidade porque não tem nada escrito sobre isso, ou às vezes é um problema de pesquisa que trata-se de direito comparado e você não tem acesso à literatura, né? Então, você tem que escolher um tema que tenha viabilidade. Para saber se tem viabilidade ou não, se você tem aporte teórico para isso, é necessário você fazer um levantamento da bibliografia, certo? E aí ela vai mencionando, dentro dessas semanas, ela vai distribuindo tudo o que ela tem que fazer. Então, sugestão, peguem o cronograma que a professora Caroline disponibilizou, olha, vocês têm que me entregar o problema de pesquisa, os objetivos, eu quero os gerais e os específicos, eu quero a hipótese de pesquisa de vocês, peguem ele e montem um cronograma para dentro da semana. Olha, eu tenho que estudar para a prova, eu tenho meu compromisso X, eu tenho que trabalhar, mas eu também tenho essa disciplina para cursar e para concluir, ou eu não formo. Então, tentem encaixar as atividades na vivência diária de vocês. Montem um cronograma. O cronograma nos ajuda. Por quê? Porque à medida que você coloca lá, vocês vão ver que aí no cronograma, ela colocou assim, um quadrinho, concluído e os itens, ou não concluído e por quê. Então, você tem que marcar lá se está concluído ou não, e você também tem que marcar, se você não concluiu, qual foi o motivo de você não ter concluído. O que é interessante nisso daí? É que você começa a se habituar a fazer uma cobrança, né? No seguinte sentido, eu tenho o horário, não posso procrastinar. Por quê? Porque eu só tenho esse horário aqui para fazer essa pesquisa de uma revisão de literatura. Ou eu só tenho esse horário para sentar e tentar delimitar os meus objetivos. Então, você começa a identificar que se você for deixando acumular, você vai ter que fazer várias coisas de uma vez. E por que a professora Caroline utiliza uma metodologia de vocês terem prazo para entregar cada coisa? Para que vocês consigam evoluir no desenvolvimento do trabalho sem ficar muito atarefado. Imagine se ela deixa correr sem cronograma, quando chega no último dia ninguém tem nada para entregar. Por quê? Porque a gente costuma procrastinar as coisas, né? Então, quando a gente se habitua a respeitar um cronograma, fica mais fácil. Você começa a observar que eu tenho que cumprir nessa determinada data e colocar lá um ok. No outro dia eu tenho outra obrigação. Superei essa, vou para outra. Tá bom? Aí, só para vocês verem aí, esses slides depois a gente vai disponibilizar, então vocês têm que adequar esse cronograma. Se vocês quiserem utilizar esse modelo, vocês podem utilizar o modelo e adequar dentro da pesquisa de vocês, ou do projeto de pesquisa, ou do TCC. E aí, aqui ela cita várias coisas que são interessantes, delineamento da metodologia, o delineamento da justificativa, então, ela coloca dentro de semana, você vê que você consegue desenvolver sem ficar muito atarefado. Não dá para fazer tudo de uma vez, gente, então, por vez, uma coisa de cada vez. Tenho que descobrir, delinear aqui sobre a minha justificativa. Vou fazer na segunda semana a minha justificativa, então eu sei que eu tenho essa semana para desenvolver. Na outra semana é outro produto. Tá bom? Vamos lá.
Chegamos lá na parte da elaboração da monografia, né? Superou o pré-projeto, você conseguiu delinear o seu projeto todo certinho, ele está redondinho, você passou, foi feitas as revisões pela professora da disciplina, você está aprovado no pré-projeto, você tem um esqueleto, uma estrutura para começar a desenvolver a sua monografia. Utilize o seu pré-projeto. Então, faça um bom pré-projeto, que quando você sentar para fazer a sua monografia, você já tem meio caminho andado. Por quê? Porque se você fez o mapa de leitura, você já tem todos os doutrinadores ali que você vai utilizar. Você fez uma leitura prévia desses doutrinadores e foi fazendo o fichamento, que inclusive a professora Rémora citou, né? Você fez seu fichamento todinho, você não precisa revisitar toda a obra, você vai direto no seu fichamento e vai utilizar aquelas partes que você separou, que você considera que são importantes para você trazer para o diálogo no seu trabalho, tá? Então, isso vai facilitar muito você fazer esse conhecimento prévio da leitura. Então, tá redondinho, você tem tudo, tem seus objetivos, tem um problema de pesquisa, você sabe o que você precisa, qual é a resposta que você está procurando, né, para o seu problema de pesquisa, você começa a desenvolver a sua monografia. E aí, na monografia, existem também fases, né, procedimentos, existe uma metodologia a ser aplicada. Continue utilizando a metodologia do cronograma, para que você consiga desenvolver, tá? É interessante eu mencionar essa questão do cronograma e frisar, por quê? Porque quando você tem o hábito de desenvolver as atividades de acordo com o que está estabelecido no cronograma, você não fica saturado, você não fica com essa pressão de eu tenho que fazer, tem muita coisa, não vai dar tempo, então isso vai te deixando mais leve. Bom, cumpri a minha tarefa do meu cronograma dessa semana que vem eu passo para outra tarefa e você vai conseguindo desenvolver isso com tranquilidade. Veja aí que na leitura do TCC, da monografia, fugiu a palavra aqui, a autora também divide o período em mês 1, mês 2, mês 3 e mês 4. É praticamente o que vocês têm aqui para desenvolver o trabalho de vocês, se eu não estou enganada. É isso mesmo, né, professora Caroline? A gente começou agora em agosto, quem está... Professora, agosto, setembro, outubro, 3 meses, porque no início de novembro já é o depósito, e no final de novembro são as bancas de monografia. Então, ótimo. Começamos em agosto, setembro, agora, dia 10, já a entrega do primeiro produto, setembro, outubro, e no início de novembro, o depósito final. Ótimo, então, olha aí, professora Caroline confirmando. Quem está finalizando agora vai ter 3 meses aí, né? Desde que começou. Então, vocês precisam, tá vendo como a gente precisa ajustar, ter um cronograma para dar tempo de fazer tudo? Porque senão chega ao final você não consegue entregar, e a gente não quer que isso aconteça. Então, olha só, vamos lá. Na semana 1, leitura, estudo das fontes recuperadas. O que é isso? É você voltar lá na revisão bibliográfica, fazer uma revisão no mapa de leitura que você já separou no seu projeto de pesquisa. Veja como você já eliminou um percurso grande aí, tá? Atualização da pesquisa bibliográfica. Olha, eu separei esse doutrinador aqui, mas eu identifiquei que não está atualizado mais não, tá? Ou ele mudou de opinião, não sei, eu preciso fazer uma atualização aqui. Você tem tempo de fazer. Lembra que eu falei para vocês que vocês conseguem fazer essa revisão tanto lá no pré-projeto, como na parte da produção da monografia, tá? Ó, fichamento das leituras. Se você já fez lá no pré-projeto o seu fichamento de leitura, você vai recuperar os seus fichamentos, você não precisa fazer de novo, né? E aí as semanas vão andando. E aí, para quem vai fazer esse trabalho de campo, ele tem ali na semana 3, por exemplo, início do trabalho de campo. Aqui a professora Rémora já mencionou, a gente não indica muito, não tem muitos alunos que queiram fazer trabalho de campo, mas se for o caso de um aluno que queira fazer, você vai colocar no seu cronograma. Bom, eu preciso fazer um trabalho de campo, eu preciso me deslocar até o presídio tal. Então, você vai colocar lá, dia tal, eu vou ao presídio tal. O que você vai fazer? Eu vou colher informações tal, eu vou aplicar um questionário, aí você vai ter que delinear qual é a metodologia que você vai aplicar naquele dia e seguir aquela metodologia naquela data, tá? Para ir eliminando mais uma tarefa. E aí as semanas vão passando. Veja que tem fichamento, trabalho de campo, e aí tem uma série de atividades que
ela vai indicando dentro do cronograma, tá? No mês 3, sistematização e análise dos dados, aqui você já está na parte de análise, tá? Já fez a categorização dos dados que foram colhidos lá. Por exemplo, eu quero saber acerca de processo judicial, eu quero saber como que o tribunal está decidindo a questão da tarifação do dano moral após a reforma trabalhista. Eu quero saber o que o TST tem se posicionado, como que o TST tem se posicionado. Eu quero analisar os processos desde novembro de 2017, que foi quando a lei passou a vigorar, até setembro de 2020, um marco temporal bem grande, né? 3 anos aí. Então, eu quero analisar isso. Você vai ter que colher todos esses dados, vai fazer um filtro desses processos que foram julgados com essa temática no tribunal, depois você vai ter que fazer a categorização de turma, de ano, né? Qual o objeto, como é que foi decidido. Então, isso é análise de dados, você faz isso já utilizando lá no 3º capítulo do seu trabalho, tá? Então, você tem que colocar tudo isso que você vai fazer, para quem vai fazer isso. Vejam aqui que interessante, que na 4ª semana aqui do mês 3, a autora coloca como a título de sugestão aí a revisão dos capítulos 1, 2 e 3. Então, você desenvolveu já o seu capítulo 1, o seu capítulo 2, já passou pela revisão não só metodológica, mas a revisão de conteúdo feito com o seu orientador, e aí você está na semana de fazer a revisão dos seus capítulos, né? Porque pode ser que você precise ajustar alguma coisa. Então, você faz a revisão do capítulo 1, 2 e 3, e aí faz as análise de dados. A professora Rémora citou bem lá no comecinho que ela gosta que a introdução seja feita por último, ela indica. Eu também sou do time da professora Rémora, eu sempre indico para os meus orientandos, não se preocupe com a introdução agora, deixe para que você faça isso lá no final, porque se você fizer agora, eu vou cortar muita coisa e você vai perder tempo, né? Então, eu já aviso, não faça. Se fizer, vai perder tempo, porque vou ter que fazer revisão, você vai ter que ajustar. Por quê? Porque você ainda está iniciando o percurso de desenvolvimento do seu trabalho. Não tem como você fazer uma introdução, sendo que você ainda não desenvolveu o seu trabalho. Então, deixe para fazer a introdução lá. Vocês vão ver que aqui no cronograma, a autora coloca, olha, redação da introdução, do resumo e das considerações finais. Já no mês de entrega, no mês 4. Também, professora Daiane, eu também sou do time da introdução lá no final. Eu gosto eu faço isso, é o que eu sigo, eu só faço a minha introdução depois que eu já desenvolvi, já fiz todo o meu desenvolvimento, já tenho minhas conclusões, aí sim que eu passo para a introdução. É a última coisa que eu faço no meu trabalho. E parece que é uma coisa simples, né? Você fazer a introdução, o resumo e as considerações finais, mas não é tão simples não, tá, gente? Vejam aqui que a autora, ela coloca 2 semanas para o desenvolvimento dessas atividades, ó. Semana 1 e semana 2. Redação da introdução, do resumo e das considerações finais. Você faz, revisa, faz de novo, revisa novamente, tá? Por quê? Porque você tem que descrever as questões metodológicas, você tem que descrever a questão de dados qualitativos ou quantitativos, né? Quais são os autores que você utilizou. Então, não é muito fácil, por isso que a gente pede para vocês deixarem para fazer lá no final, e tem aqui 2 semanas dentro desse cronograma para você poder desenvolver isso, tá? E aí, na semana 3, vem a elaboração da versão da monografia completa, né? E o envio da monografia para a orientadora, para revisar e dizer, olha, autorizo, tá tranquilo, você vai depositar, né? Que todo mundo quer ouvir. Tá autorizado o depósito. Bom, tá autorizado o depósito, você chegou no momento que você fala, graças a Deus, consegui finalizar, ótimo. Mas aí tem um probleminha, né, que a gente vai conversar agora, que às vezes pode impedir o seu depósito, bem como pode te reprovar, tá? E o que seria esse probleminha? O plágio. A gente tem conversado com os alunos reiteradas vezes no workshop acerca da questão do plágio, né? A questão do plágio é uma situação muito séria, por quê? Porque é quando o pesquisador, ele imita, né, faz uma cópia fraudulenta, e ele é como se ele tivesse escrito aquilo, ou é como se a ideia fosse dele, mas na verdade ele está utilizando a ideia de outra pessoa sem dar crédito a
pessoa que, de fato, escreveu, produziu aquele conteúdo, tá? Então, quando se incorre em plágio, você fica desacreditado na academia. Então, os orientadores têm muito cuidado, por quê? Porque o nome também vai junto. Então, a gente autoriza, e aí, de manhã, a gente conversava, inclusive, a aluna mencionou, né, a Bruna, que foi a aluna nota 10, ela mencionou o seguinte, achei interessante a fala dela, que ela falou assim, se o professor disser para você não deposite, não deposita, porque às vezes acontece da gente falar pro orientando, não tem condições, não vou autorizar o depósito, e às vezes o orientando insiste, né, não insista, porque se o professor está falando para você que não tem condições, que tem um plágio, que você não armou, que tem muitas questões sem citação, que não vai dar tempo, nós não vamos ter condições de te defender perante a banca, né, porque acontece do orientador te defender, não, aqui foi um equívoco, faltou alguma coisa, a gente pode ajustar, tem possibilidade de fazer um ajuste, mas o plágio, gente, a gente vai fazer um ajuste de quê? Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente pede para vocês terem muito cuidado, eu tenho muito cuidado quando eu estou orientando com a questão do plágio, eu leio, eu faço pesquisa, eu indico para o aluno que você tem que citar, tá? Não deixo ir mesmo, porque eu acho que é uma questão ética, a gente tem que ter muito cuidado, então não é vergonha citar, não é vergonha você não citar, você querer se apropriar de uma ideia ou de uma escrita que não é sua. Tá? Aqui vocês vão fazer muito, na graduação, a gente faz muito uma revisão bibliográfica, então vocês precisam citar mesmo, tá? Citem os autores, não faz vergonha, eu garanto para vocês. Vamos lá. Vou passar aqui. Bom, tipos de plágio que a gente identifica muito ainda, né? Mas tenho fé que vai diminuir cada vez mais. Integral, quando se faz a cópia de um trabalho inteiro, tá? Sem citar a fonte, acreditem, eu já participei de uma banca que a monografia inteira, de capa a capa, era plágio, tá? Sem citar a fonte. Parcial é quando faz uma colagem, né, uma seleção de parágrafos, é quando o aluno monta um mosaico, né, ele traz várias citações de vários autores diferentes, mas ele não indica a fonte, ele deixa de citar, então ele vai pegando o trecho de Garcês, um trecho de Santos, um trecho de Moraes, e vai fazendo uma coxa de retalho, sem fazer a devida indicação de quem é o autor daquele pensamento, tá, daquela escrita. E o conceitual, que é a utilização da essência da obra do autor, né, a ideia dele, expressa de forma distinta da original. Então, você pega aquela ideia, reescreve, mas não cita a fonte. Isso é plágio de ideias, a gente pegou um semestre passado, né, professora Caroline? Então, a gente tem o cuidado de analisar, a gente olha mesmo, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive com o plágio de ideias, porque às vezes você leu, achou interessante, faz uma paráfrase e acha que isso não é plágio. Isso é plágio, tá? Tem que citar. Bom, eu coloquei aqui a título de exemplo uma frase de Bauman, que é um autor que eu gosto muito. Então, eu coloquei aqui uma frase de Bauman. Supomos que, eu acho que eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês, supomos que eu coloque essa frase sem qualquer designação aqui, você parte do pressuposto que eu escrevi a frase, já que não tem nenhuma menção aqui, não tem um nome, não tem uma página, não tem indicação de ano, você parte do pressuposto de que, opa, ela escreveu isso. Mas não, aqui é uma menção de Bauman. Que tipo de plágio eu estou cometendo aqui? Peguei um trecho inteiro, ipsilíteres, e copiei e coloquei no meu trabalho. Estou fazendo um plágio integral dessa ideia aqui, desse parágrafo dele, tá? Só para vocês identificarem aí. Outro tipo de plágio, que é o parcial que eu acabei de falar, do mosaico. São 2 parágrafos aqui, tá sem a citação desse lado, e desse lado tem a citação, né? 2 parágrafos de autores diferentes, eu estou fazendo um plágio parcial. Coloquei 2 citações de 2 autores, uma citação de cada autor diferente aqui, sem fazer a menção ao nome deles, tá? É um plágio parcial. E aqui eu tenho um plágio conceitual, tá? Reescrevi sem fazer citação. Em outras épocas, os dilemas existenciais eram mais simples que atualmente. Na modernidade, a questão subjetiva central girava em torno de um pensamento como algum dia formar uma família e chegar à diretoria de uma empresa. Atualmente, diversificam-se os ideais. Olha como que é a escrita original. Se desde a época do desencaixe e ao longo da era moderna, dos projetos de vida, o problema da identidade era a questão de como
como criar a própria identidade, atualmente o problema da identidade resulta principalmente da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo. Reescrevi, peguei a ideia do autor de Bauman, fiz uma reescrita e não fiz a citação, a devida citação. Estou cometendo um plágio conceitual. Eu acho que o Hamilton até perguntou, como é que eu faço com as paráfrases? Cita, você fez paráfrase, citação indireta? Vai citar, tá? Bom, o plágio, ele traz, além da questão ética e moral, né, porque eu acho que já são sanções bem pesadas, a sanção moral, ele traz também as sanções civil e penal, tá? Então, tem a questão de direito moral e patrimonial e tem a sanção que está capsulada lá no Código Penal, que muitos alunos aí provavelmente têm muito mais conhecimento para falar sobre isso do que eu, tá? Mas tem as responsabilizações. Inclusive, tem instituições que abrem processo administrativo, né, para a questão de apurar o plágio do aluno. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Citem tudo que vocês lerem, que vocês acharem interessante e que vocês forem usar o autor, citem o autor, tá? Isso é você estabelecer um diálogo um diálogo científico dentro do seu trabalho, é o que a gente objetiva que vocês façam mesmo, que vocês conheçam os doutrinadores e escrevam, porque vocês vão ter um embasamento teórico, científico forte, tá? Quando vocês vão fazer o depósito do TCC, vocês vão receber um documento que é uma declaração de autoria. Essa declaração de autoria, inclusive, consta lá a questão da penalização se você incorrer em plágio, né? Tá nesse documento aí que é disponibilizado para vocês. Então, vocês preenchem e vocês vão declarar que a autoria desse trabalho é seu, que não tem plágio, então é uma responsabilidade que você assume, tá? Então, é interessante que você tenha consciência de que está assumindo essa responsabilidade, que você tem certeza de que desenvolveu o seu trabalho fazendo as devidas citações. Para isso, vocês têm o template da faculdade, tem a professora Caroline aí que guia vocês de forma maestral, a quantidade de alunos, responde todos os e-mails, faz todas as correções, então, aproveitem, vocês têm um suporte, professora Caroline. Professora, será que aqui eu estou cometendo plágio? Peque pelo excesso, mas não peque, não peque pelo desleixo, por deixar para lá, tá? Tem dúvidas se está cometendo plágio? Pergunte à professora, pergunte ao orientador, professor, fiz essa citação assim, tá correto? Aqui eu tenho que fazer de outra forma, tá? Se preocupe com isso. É o seu trabalho que vai entrar para a história, né? Para a sua história acadêmica, né? A primeira pesquisa científica que você está se debruçando a fazer. Como evitar o plágio? Fazendo citação, tá? O segredo é esse. Como que eu evito o plágio? Faz citação. Tá? Citação direta, a transcrição exata das palavras ou os trechos de texto de um autor, respeitando rigorosamente a redação, a ortografia e a pontuação, tá? E aí a citação direta, ela pode ser longa ou pode ser curta. E a citação indireta, que o Hamilton perguntou, que é a paráfrase, né, você também precisa citar, tá? É necessário você indicar o ano de publicação, entre parênteses, e não é obrigatório indicar as páginas. Lá no template, tudo que eu peguei aqui está no template que vocês utilizam e que vocês têm acesso não só lá no repositório da faculdade, como na disciplina de TCC 1 e 2, tá? Então, aqui eu coloquei um exercício só para praticar a citação, para mostrar para vocês uma citação direta longa, né? Acima de 3 linhas, vocês vão fazer uma citação recuada, 4 centímetros da margem, a fonte menor que a do texto, espaço entre linhas simples, sem aspas, nome do autor, ano e página. Vejam que a citação tem mais de 3 linhas, então você faz uma citação recuada, tá? Citação direta curta, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês, ó, no máximo 3 linhas, você vai fazer essa citação no meio do texto, entre aspas duplas, e se já houver aspas, né, no documento original, você vai transformar em aspas simples. Citação indireta curta aqui, né, esse trecho aqui é o trecho original, o primeiro, né? E embaixo ele está reescrito. Veja que tem a citação. Foi o que a gente conversou e que o Hamilton perguntou. Como é que eu faço com a citação, com a paráfrase? Faz a citação, tá? O texto é reescrito sintaticamente, mas a ideia permanece sendo de Gomes, tá? Você reescreveu com as suas palavras, mas isso não fez com que o texto passasse a ser seu, tá? A ideia é de Gomes, você precisa citar ele. Então, é obrigatório fazer a indicação de ano entre os parênteses e não obrigatório o número de página, tá? Então, você deixa clara
a fonte para não ser confundido com plágio. O remédio para não ser confundido com plágio, a receitinha básica é você fazer a citação. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o APUD, né? O que é o APUD? O APUD é quando você cita um autor através de outro. Então, supomos que você leu Gaspar e Gaspar cita Santos. Como é que você faria? Eu vou explicar para vocês como é que faria, mas depois a gente conversa se é bom utilizar ou não. Então, você leu Gaspar e Gaspar cita Santos. Então, você coloca Santos, aí o ano, né? APUD, citado por Gaspar e o ano, e a página, né? Então, é quando você faz a indicação de um autor através de um outro. Você leu A, que citou B, e aí você cita B através da leitura que você fez de A, tá? Então, quando você faz na academia, quando você faz essa citação utilizando o APUD, é como se você estivesse dizendo nas palavras de Diniz, eu não li o que cito, mas cito mesmo assim, tá? Não é interessante você fazer isso, inclusive, algumas instituições estão proibindo o APUD. Antigamente, o APUD, ele era utilizado porque a gente não tinha a informação na palma da nossa mão. Hoje em dia, nós temos a informação na palma da nossa mão. Um clique, você tem acesso a repositórios de biblioteca. A professora Rêmora citou aqui para vocês vários repositórios, vários locais onde é possível pesquisar. A professora Caroline reiterou, eu coloquei alguns no chat também. Então, hoje a gente tem possibilidade de ter acesso à informação muito mais facilmente do que antigamente. Tá? Então, hoje que você tem acesso à informação, você vai utilizar o APUD. Quando você faz isso, você demonstra para a banca examinadora que você é uma leitora fraca. Você está citando alguém que você não leu. Como que você vai citar e explanar o pensamento de alguém que você não leu? Não cite, tá? Evite mesmo, não cite. A professora Carolina, inclusive... Professora Dayana, só um minutinho. Eu lembrei disso hoje, por sinal. Sim. Eu estou escrevendo um artigo, que por sinal eu fiz o depósito agora do artigo, e eu peguei um texto, né, que eu estava lendo, e aí ele fazia uma citação de uns dados sobre Covid, e mencionava que esses dados eram de outra pessoa. E na minha cabeça eu já ia colocar o APUD, não é? Falar, é fulano de tal que fez esses dados, e eu estou olhando aqui no meu texto. E aí eu lembrei, falei, gente, eu falo isso na sala de aula, não usa APUD, não usa APUD. A professora Dayana hoje na sala falou, evite o APUD, evite o APUD. Eu estou fazendo o APUD? Aí não, aí eu fui, peguei o nome original do autor, do texto, procurei no Google Acadêmico, achei o texto original, é o texto do autor que eu ia fazer o APUD, li o texto do autor com as informações, ainda coloquei mais coisas no meu trabalho, enriqueceu muito mais quando eu fui lá e procurei. Então, assim, até quem já está acostumado usa o APUD, né? Mas nós temos de evitar. E hoje eu ia fazer isso, mas eu lembrei da aula da professora Dayane e falei, olha, não posso fazer isso. Eu vou atrás do original, do texto, porque esse texto está na internet. E aí pesquisei o texto, achei, li e acrescentei muito mais informação do que eu colocaria se eu tivesse feito só aquela menção que o outro autor tinha feito do texto. Então, gente, evite, hoje nós conseguimos, sim, achar essa bibliografia que está sendo citada por outros autores. Com toda certeza. A professora Carolina está de parabéns e ainda enriqueceu muito mais o trabalho, indo diretamente lá na fonte primária, né? Ela foi lá na fonte primária, não utilizou o APUD. Entendam o APUD como um interdito, proibido, tá? Não utilizem. Inclusive, várias instituições estão proibindo seus trabalhos de conclusão de curso utilizar o APUD. Como que vocês têm que fazer citação de estatística para quem vai analisar dados quantitativos, né? Você precisa trazer uma tabela para o seu trabalho, e além de trazer essa tabela, você tem que dizer a fonte onde você achou. A professora Rêmora citou aí para vocês o IPEA, que não é um site muito fácil da gente manusear as ferramentas, mas você vai forçando lá e vai dando certo, tá? Vocês vão achando as informações. Então, tem que trazer a fonte, tá? Você tem que colocar ali embaixo, vocês estão vendo aí na tabela, a fonte e o ano, tá? Elaborado pela autora, porque às vezes você não pegou essa tabela, a não ser que você tenha retirado a tabela igualzinho tá aqui de lá, mas às vezes só tinha os dados lá, indicando os países, né? E a questão dos dólares. Mas aí você que montou a tabela, então você vai colocar a fonte e vai dizer elaborado pela autora, né? Se for o caso.
Se não for o caso, você pegou direto de lá, você vai indicar a fonte completa, sendo do site onde você retirou os dados, tá? Então, você faz isso. Importante também mencionar para vocês que quando você coloca uma tabela com dados, você precisa explicar esses dados. Então, não é só colocar a tabela lá e os números e tá aí posto cada um que tente interpretar esses dados aí. Não, é necessário, quando a gente trabalha com tabela, você monta a tabela e você vem explicando esses dados abaixo no texto, tá? É necessário você fazer a explicação. Então, resumindo, para evitar o plágio, você tem que dar o devido crédito para a ideia, opinião ou teoria, tá? É necessário ainda dar o devido crédito para fatos, estatísticas, gráficos e desenhos. E colocar entre aspas as palavras escritas ou faladas por outra pessoa. Sempre que parafrasear, você precisa citar a fonte. A paráfrase não é um texto seu, você está pegando a ideia de alguém ou o texto de alguém que te influenciou a escrever ali. Então, você precisa citar, tá bom? Reitero. Bom, sites que a gente pesquisa, que a gente passa o trabalho de vocês para identificar se tem plágio. Vou deixar 3 sugestões aqui, nós utilizamos e eu sugestiono fortemente que vocês baixem, deixem aí no computador, passem no trabalho de vocês antes de encaminhar para o orientador fazer a revisão final para autorizar o depósito, tá? Vocês têm o Scholar, o Plagium e o CopySpider. São gratuitos, eu costumo utilizar o CopySpider, porque eu estou mais habituada. Baixem, passem os documentos de vocês, ele gera um relatório minucioso, demonstrando as partes que ele identificou como se fosse plágio. De manhã nós mencionamos aqui, inclusive, que às vezes você passa lá e aparece assim, tantos por cento, 5%, 3%, 8%, né? A pessoa fica desesperada. Mas, gente, eu citei tudo e tá dando aqui plágio de 8%, 10%, porque se o programa acha uma citação na internet de acordo com o que você fez lá no seu trabalho, ele vai marcar como plágio. Aí o professor vai lá no seu trabalho e vai olhar, não, ela colocou de fato essa página aqui, ou esse artigo que está na internet, esse parágrafo que tem nesse artigo, mas fez a devida citação, colocou aqui os dados do autor. Não é considerado plágio, tá? Mas pode ser que o programa ele marque como se fosse plágio, porque ele identifica um documento escrito anteriormente ao seu, lá no repositório da internet, né? No Google, que a gente coloca lá no Google, a gente acha fácil, tá? Então, utilizem essa ferramenta, é interessante. Eu, inclusive, quando eu vou autorizar o depósito do TCC dos meus orientandos, eu imprimo, eu transformo o relatório em PDF e encaminho junto com a autorização de depósito. Por quê? Porque até aquele momento ali, eu identifiquei que não tinha plágio. Depois de autorizar, se houver alguma alteração, eu tenho comprovação de que naquele momento eu passei e não tinha nenhuma informação que tivesse incidência de plágio, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Ó, copiou, colou, não citou, plagiou, dançou. Eu achei isso aqui muito interessante. Seja dono das suas ideias, tá? Foi uma... Ai, meu Deus, me fugiu a palavra. Foi um programa feito pela PUC, eles desenvolveram lá institucionalmente para incentivar os alunos a terem cuidado com a questão do plágio, tá? Então, não copie, não cole, cite, tá? Você não vai plagiar e também não vai dançar. Bom, era isso que eu tinha preparado. Era isso que eu tinha preparado para conversar com vocês, tá? Quero agradecer aqui a participação de vocês, quero agradecer a professora Caroline e dizer para vocês que não se preocupem, vocês não estão sozinhos nessa caminhada, como a professora Rêmora falou, nós também já passamos por essa angústia, a gente passa de vez em quando os perrengues também aí na pesquisa, não é, professora Caroline? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai sobrevivendo e vai ser possível demais para vocês também alcançarem êxito, tá? Acreditem, contem conosco, a gente vai estar à disposição sempre de vocês, e é possível, pessoal, se dediquem, vocês têm o primeiro contato aí com a pesquisa, eu sou uma entusiasta da pesquisa, depois que eu passei a me ambientar nesse mundo da pesquisa, e eu acredito que vocês vão conseguir chegar terminar o desenvolvimento do trabalho de vocês e chegarem à aprovação, e eu desejo que vocês cheguem até a aprovação, tá bom? Professora Caroline, obrigada. Eu que agradeço, professora Dayana. A Gabriela está fazendo uma pergunta aqui. Professora, como coloca citação de julgado? Você fala de jurisprudência? Dá uma olhadinha no material que eu já deixei disponível para vocês, Gabriela. Lá tem todas as regras de citação completa, tá bom? Tanto essa curtinha que a professora Dayana mostrou logo depois do julgado, como a que você vai colocar lá nas referências bibliográficas, que é enorme.
Eu mostrei na última aula a citação de julgados para os alunos do TCC2, e você tem que colocar quem é o recorrente, quem é o recorrido, qual foi a turma daquele julgado. Então, é muita informação. Então, não deixe de olhar o material que já está disponível no Moodle para vocês, tá? Vai ter lista de presença, sim, mas antes da lista de presença, eu gostaria de convidar o nosso colega, o colega de vocês, o Wesley, que fez um trabalho semestre passado, trabalho nota 10. Ele foi um aluno que falou sobre corrupção passiva. Foi um trabalho muito elogiado, foi um trabalho, assim, fantástico. E hoje ele vai falar um pouquinho para vocês. Wesley, se você puder já liberar o seu fone e o microfone e o vídeo, se você quiser, fique à vontade. Ele vai falar um pouquinho para vocês da experiência que foi fazer o TCC. O que ele achou mais difícil, o que ele achou mais fácil, o que acontecia quando ele estava na dúvida. Então, Wesley, seja bem-vindo aqui ao nosso workshop. Obrigada por ter aceitado o convite e fique à vontade para falar sobre a sua experiência com o TCC, as suas dificuldades, o que você achou fácil, o que você não achou. Ajude os seus colegas que estão nessa jornada, já que você é um aluno 10. Certo, obrigado, gente. Eu queria, assim, primeiro dar boa noite a todos e agradecer a oportunidade de participar do workshop. Acho que é sempre uma experiência diferente para mim quando eu falo para as pessoas, porque eu não tenho costume. Então, esse nervosismo que eu vi o pessoal comentando no início, eu me vi nisso. Então, hoje está sendo mais... Tá? Igual tive o nervosismo no dia do TCC, hoje eu estou do mesmo jeito, mas eu me vejo muito em vocês. Então, o que eu posso dizer é que eu vou começar pelo início, no caso, a escolha do tema. Bom, eu optei por fazer o meu trabalho na área de direito penal. E optei por fazer nessa área porque eu tinha afinidade com a matéria, eu gostava da matéria e sentia que eu tinha mais facilidade comparado às outras. Então, essa questão de escolher a área foi nessa área do direito penal. Agora, se teve uma certa lógica na escolha da matéria, a escolha do tema não ocorreu da mesma forma. Foi, de certa forma, aleatória. Eu lembro que eu estava assistindo um vídeo de um advogado fazendo uma sustentação no STF, e eu achei aquele tema interessante. Mas o mais importante foi que dali surgiu uma dúvida, uma pergunta, que posteriormente eu transformei no meu problema de pesquisa, isso lá no projeto. Então, assim, essa parte inicial comigo foi assim, e até aqui eu tinha um tema, mas faltava escolher ainda o orientador. E eu lembro que a minha principal preocupação na escolha do orientador foi que nenhum dos professores que participaram da minha formação em Direito Penal e Processo Penal estavam na faculdade na época do trabalho. Então, eu já comecei a pensar sobre o que aconteceria comigo caso eu não conseguisse arrumar o orientador. E aí, no semestre passado, o aluno que não conseguisse um orientador seria orientado pelo coordenador do curso, professor Perdigão, e eu fiquei, assim, foi uma esperança para mim, porque o professor Perdigão é um rosto conhecido, e ele tinha me dado aula de História do Direito e Direito Constitucional. Então, ao pensar que talvez eu não conseguiria um orientador, eu me senti um pouco à vontade de saber que, caso eu não conseguisse, o professor seria no caso, assim, o orientador automático, né? Mas, bom, até aqui, aí eu tentei, aliás, conseguir o orientador, não consegui, e aí, propositalmente, eu me mantive inerte para esperar pela
orientação do professor Perdigão. Então, assim, ótimo. Para quem não tinha nada, eu já tinha um tema e tinha um orientador. Então, agora eu precisava escolher se eu queria fazer, se eu faria uma monografia ou se eu faria um artigo científico. Então, eu optei pelo artigo científico, mas, para chegar a essa conclusão, eu considerei 3 fatores. O primeiro fator que considerei foi o que diz o meu orientador. Então, no caso, eu falo isso porque pode ser que o professor orientador, ele te oriente a fazer uma monografia, por exemplo, a fazer o trabalho de uma forma específica. Mas no meu caso não ocorreu, o professor Perdigão deixou a meu critério essa escolha. Então eu fui para o segundo fator a ser considerado, que era em relação ao meu tema. Então, até agora, sobre tudo que eu sabia do meu tema, sobre tudo que eu tinha visto, ele tinha indícios de que teria que ir mais para o lado da monografia ou para o lado do artigo científico. E aí eu vi que o meu tema em si, ele tinha muito mais indícios de ir para o lado do artigo científico, porque tanto pelo tema, que não tinha doutrina específica, quanto pela forma que eu queria fazer o trabalho, que era algo mais objetivo. Eu queria usar uma escrita também que texto corrido, sem muito subtópico, sem muita citação direta. Então, essa leitura ficaria muito cansativa na monografia, mas no artigo era algo mais aceitável, ou seja, tinha alguns indícios de que o meu trabalho caminhava para o artigo científico. E o terceiro fator, e aí talvez o pessoal que esteja assistindo se identifique, é que eu, como aluno, queria escrever o mínimo possível, né? Então, eu costumo pensar... Vocês, alunos, querem escrever o mínimo possível. Então, só 15, 20 páginas, não é? Exatamente. Então, o que eu pensei foi isso. Eu queria escrever o mínimo possível? Sim. Então, eu escolhi, mas permitido por outros 2 fatores. Porque o orientador deixou sob meu critério e porque existiam indícios de que eu poderia fazer o artigo. Mas eu estava totalmente aberto para fazer uma monografia, se meu tema se apontasse ou se o professor assim pedisse. Mas, bom, até aqui eu tinha tema, eu tinha um orientador e já sabia que precisava fazer um artigo científico. Então, eu comecei a escrever. E aí, sobre essa fase de produção de texto, eu gostaria de comentar sobre 3 pontos. O primeiro ponto foi que, desde o início, desde a escolha do tema, eu comecei a juntar trechos de livros e comecei a baixar jurisprudência do STJ, do STF, que eu precisaria mais à frente. Isso em TCC1 ainda. E acredito que foi muito importante, porque no final, quando eu fui... Opa, travou. Travou só para mim? Oi? Opa, pode. Desculpa. Sim. É que tinha travado aqui para mim. Pode falar. Não, aí você bem. foi juntando jurisprudência do STJ, do STF. E aí eu tinha juntado a jurisprudência do STJ e do STF, e acredito que foi importante porque me ajudou lá na frente, né? Aí o segundo ponto que eu queria comentar é sobre os materiais que eu usei. Eu sabendo que participaria do workshop, eu fiz um levantamento aqui no meu trabalho e vi que eu usei 16 livros. E desses 16 livros, 9 a faculdade tem, 3 a faculdade não tem, mas tinha um similar que eu poderia usar, e 4, para fechar os 16, a faculdade não tinha. E eu achei interessante esse número porque, se nós considerarmos os similares, a faculdade tinha 12 dos 16 livros que eu usei. E isso é um bom número. Agora, eu reconheço que essa informação hoje não tem o mesmo peso do que um dia teve.
por causa dessa restrição, por conta da pandemia, né, os livros físicos estão temporariamente indisponíveis. Então, eu reconheço que essa informação que eu estou trazendo talvez não tenha tanta eficácia para quem está assistindo. Mas eu quis trazer, mesmo assim, porque ela é um bom indicativo de que a nossa primeira opção de pesquisa sempre vai ser a faculdade onde nós estudamos. Então, se eu estudasse na UNB, a minha primeira opção de pesquisa seria ver o acervo da UNB, e assim por diante. Então, eu fiz isso e queria compartilhar com vocês, né, essa forma. E ainda sobre essa fase de produção do trabalho, eu senti a necessidade também de comentar com vocês sobre o respeito aos prazos. Então, assim, quando vocês começarem a escrever o trabalho, a professora irá fixar datas para entregar os capítulos produzidos. Só que, antes de entregar o capítulo produzido, ele tem que passar pelo orientador, que irá fazer algumas anotações, sugestões, você corrige e depois deposita. O que eu quero dizer é que, por muitas vezes, eu me vi em uma falsa perspectiva de tempo. Então, por exemplo, vamos supor que a professora fixou o dia 10 para a entrega do capítulo 1. O que vem na nossa cabeça que está escrevendo é que eu tenho até o dia 10 para terminar o capítulo. Só que, na verdade, o ideal é que eu pense que eu tenho até o dia 1º para terminar o capítulo, porque eu preciso enviar para o professor orientador no dia 2, que irá me retornar depois de 3 dias com algumas sugestões, e que aí eu tenho um tempo ali de 3, 4 dias para poder corrigir o que o professor pediu e depositar com tranquilidade. Então, eu tive esse raciocínio e assim eu consegui respeitar todos os prazos. E aí eu acho que isso me auxiliou, isso me ajudou a tirar a nota que eu tirei. Acho que de alguma forma contribuiu. Agora, passada toda essa fase de produção do trabalho, é chegada a fase da apresentação. E aí a minha apresentação teve 10 minutos, eu não sei se nesse semestre, para os alunos que estão assistindo, se vai ser o mesmo tempo, mas a minha foi de 10 minutos, foi aqui também por meio virtual. A minha internet caiu no dia que eu estava apresentando, bem na hora, então imaginem aí como foi o nervosismo. Mas o importante, acho que eu consegui ali ter um jogo de cintura e retomar o meu raciocínio, mas no começo foi difícil, porque quebrou totalmente o raciocínio, eu depois tive que acessar a plataforma de novo do Moodle, enfim, mas aqui, é a internet daqui de casa, é assim. Mas o que eu aconselho nessa fase de... Aconselho não, sugiro nessa fase de apresentação, é que vocês façam um roteiro não para que você leia o que você quer falar, mas para que você organize o seu pensamento, organize o que você quer falar e na ordem que você quer falar. E algo que eu sugiro também, que eu fiz muito, foi treinar me gravando. Então, treinar me gravando, eu sabia mais ou menos quantos minutos estava durando a minha apresentação, o que é bom, porque eu preciso me enquadrar nos 10 minutos. E eu também assisti os vídeos e vi o que precisava ser mudado. Então, nessa fase de apresentação, que eu sugiro para os alunos é isso. Mas, e a questão do nervosismo, acho que é com todo mundo. Eu comentei com vocês que no início que eu comecei a falar, agora eu estava nervoso, mas agora já não estou mais. E foi assim com o TCC também. Então, se é assim comigo, com vocês, vai ser assim também. No começo, a gente sempre vai estar nervoso, com medo de errar, mas no final, né, é tranquilizante terminar o trabalho. Então, acho que foi isso, a minha experiência nesse trabalho. Eu realmente espero que vocês consigam êxito nos seus objetivos, consigam fazer um bom trabalho, uma boa apresentação, e acho que é isso. Agradeço a oportunidade, é sempre bom treinar, falar para as pessoas. E é isso, professora. Muito obrigado.
Ah, que lindo! Nós que agradecemos, Wesley, sua presença, você mostrar para os alunos que é difícil, mas é gratificante, e que você conseguiu se expressar lá no dia, mesmo com todos os problemas tecnológicos, né, de internet, você conseguiu apresentar o seu trabalho e tirar uma nota 10. Então, meninos, vejam que a contribuição do Wesley é muito importante. Por quê? Porque ele se organizou para fazer o trabalho dele, ele se organizou com relação ao tempo, se organizou com relação à quantidade de material que ele ia usar e escreveu pouco. Não foi, Wesley? Escreveu pouco. Foi sucinto, foi direto e conseguiu um trabalho nota 10. Então, você não precisa escrever 50, 60, 100 páginas no seu TCC para você tirar uma nota 10. Você consegue fazer isso por meio de um artigo científico. E o Wesley é prova disso. E, olha, foi um trabalho sensacional, que, se o Wesley, claro, autorizar, nós podemos disponibilizar o artigo dele para vocês. Na verdade, o artigo dele ele já disponibilizou, já vai para o nosso repositório institucional da nossa instituição, está lá para quem quiser assistir, para quem quiser ler o trabalho do Wesley, que foi muito bem feito, uma problemática bem forte, não é? Assim, e ao mesmo tempo direta, e ele conseguiu fazer um trabalho muito bem feito. Parabéns, Wesley, muito obrigada. Professora Rêmora. Professora, a senhora me dá só um minutinho. Claro. Tanto tempo, né, Wesley, que nós não conversamos. Você foi meu aluno lá no primeiro semestre, já está se formando. Olha como o tempo passa, né? E Verdade. eu queria só deixar um registro aqui. Te parabenizar, porque eu não vi seu trabalho, né? Não participei da sua banca, mas eu fiquei sabendo, né, do seu sucesso. E isso é só o reconhecimento, eu acho, da sua trajetória também. Você sempre foi um aluno muito dedicado, muito dedicado. Posso falar isso porque foi meu aluno e ele sempre muito interessado. Você tem você quer escrever pouco, mas você tem essa questão de investigar, né? Você é um aluno curioso, de perguntar a respeito dos temas, né? Nós conversamos, eu acho que teve até uma outra disciplina que eu ministrei para você, que você chegou a perguntar também, né, sobre ações afirmativas, se eu não estiver enganada, olha que minha memória é boa. Exatamente. Né? Ações afirmativas, depois você acabou mudando de tema, né? Então, isso é só o reconhecimento da sua trajetória. Eu desejo muita sorte para você na sua vida profissional, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tudo de bom. Obrigado, professor. Obrigada. Obrigada, então. Eu quero agradecer a presença do Wesley, da professora Dayana, da professora Rêmora, que tornaram assim, a nossa noite de hoje mais tranquila para tratar desse tema que às vezes é tão angustiante, que é o TCC. Então, muito obrigada a todos. Eu já coloquei a lista de presença para vocês assinarem, para ganharem as horas complementares. Muito obrigada a todos. Um beijo. E quem é de TCC 1, até semana que vem. Quem é de TCC 2, vamos conversar ainda. Até mais.